Olá, meus coração! Pessoal, hoje a conversa é séria. Ela vai mudar o teu tratamento e o seu entendimento sobre a pressão alta. Eu sei que muitos sofrem com a pressão alta, inclusive eu tenho pressão alta também. Então eu vejo as suas frustrações, a sua dedicação. Você cortou o sal, e sem sal a gente sabe que a comida não tem sabor. Já faz exercícios, toma os remédios direitinho, mas na hora de medir a pressão, o número ainda está ruim. 14/9. 15/10. Isso traz ansiedade, eu sei. Você pensa, o que mais eu posso fazer? Tem algo a mais aí que seja eficiente para baixar a pressão e eu não estou vendo? Tem sim, pessoal. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Existe um fator muitas vezes ignorado, escondido em muitos alimentos diários. Ele pode estar sabotando o teu tratamento e impedindo a tua pressão de baixar de verdade. Se a tua pressão alta não cede, então de jeito nenhum, fica comigo até o final. Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista. Nós aprendemos que o sal, o cloreto de sódio, é um grande vilão da pressão alta. E é mesmo, pessoal. Em excesso, ele retém líquidos, aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão. Por isso, reduzir o sal é crucial, mas o corpo ele é complexo e a pressão não depende só do sal. Pesquisas recentes em cardiologia mostram que o sal não é o único e nem é o ator principal da hipertensão. Ele tem um cúmplice poderoso e presente em muitos alimentos que você considera inofensivo ou considera até saudável. E esse cúmplice é o açúcar, especialmente a frutose industrial e os carboidratos refinados dos alimentos ultraprocessados. Mas aí você pode pensar, eu nem como açúcar, não coloco açúcar nem no café, não gosto de doce. Mas não é o açúcar que você adiciona, mas é o que a indústria coloca para você, de forma oculta, em produtos que você nem imagina. Vamos entender direito. Ao ingerir carboidratos refinados ou frutose em excesso, teu corpo libera um hormônio chamado insulina. A insulina abre as células para captarem mais glicose e para virar energia para o nosso corpo. O problema surge quando o consumo de açúcar e de carboidratos é excessivo e é crônico. Aí seu corpo produz tanta insulina que com o tempo o corpo fica resistente à insulina. E é essa insulina alta que aumenta a tua pressão. E aumenta de 3 formas. Primeiro, ocorre retenção de sódio pelos rins. A insulina alta dá uma ordem clara aos rins. Segura o sódio, não deixa ele sair. Aí, mesmo reduzindo o sal, se a insulina está alta pelo excesso do açúcar, seu rim retém sódio. Aí você enche, o volume de sangue aumenta e a pressão sobe. Segundo, ocorre mais ativação do sistema nervoso simpático. A resistência à insulina e o excesso de frutose ativam um acelerador do seu corpo, que é o sistema nervoso simpático. Ativado cronicamente, ele acelera o coração, contrai os vasos e eleva a pressão. É como viver num estresse permanente. Seus vasos ficam apertados e o coração fica sobrecarregado. E terceiro efeito da insulina alta, dano ao endotélio e redução do óxido nítrico. O excesso de frutose, metabolizado no fígado, aumenta o ácido úrico. Não é só a carne vermelha e o feijão. O excesso de frutose também eleva o ácido úrico. Mas, doutor Iano, ácido úrico não causa gota? Causa também. Mas ele também inibe o óxido nítrico. E o óxido nítrico relaxa e dilata suas artérias. Quando inibido, então, suas artérias ficam mais rígidas e você envelhece mais precocemente. Então você batalha com sal, mas o açúcar te puxa para trás, criando um ciclo vicioso de pressão alta que você não consegue mais quebrar. Beleza, doutor Iano, entendi a teoria. Mas onde é que está esse açúcar que o senhor tanto fala se eu nem como doce? Ele está escondido, pessoal, disfarçado, vendido aí na prateleira do mercado. Um exemplo, os molhos industrializados. Ketchup, barbecue, molhos prontos de salada, maionese temperada, os molhos aí em geral. Com certeza aí você tem em casa, não tem? Pega um desses aí na tua casa e leia o rótulo. Aposto ali que o segundo ou terceiro ingrediente vai ser xarope de glicose, açúcar invertido, maltodextrina ou simplesmente frutose. Uma colher de ketchup pode ter o equivalente a uma colher de chá de açúcar. Aí você coloca isso na comida, dispara a tua insulina, trava o seu rim e você nem percebe. Outro campeão de vendas são os sucos de caixinha. Tenho certeza que você tem em casa também. Não tem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você tiver, coloca aqui, eu tenho. Ah, doutor, mas é de fruta, então tudo bem. Cuidado, pessoal. Um suco de caixinha é, na maioria das vezes, uma bomba de frutose pura, sem as fibras da fruta natural. Sem fibra, a frutose vai direto para o fígado, sobrecarregando ele, virando gordura, aumentando o ácido úrico, que então endurece as suas artérias.
Esse suco de caixinha, então, é a mesma coisa ali que você tomar um refrigerante. E a gente não pode esquecer dos iogurtes saborizados. Aqueles que vêm ali, aqueles 6 juntinhos assim. Aquele iogurte que promete ser leve ou fit ali para o café da manhã. Vai lá e lê também os ingredientes. Eles são cheios de açúcar. Alguns potes pequenos podem ter mais açúcar que você comer um brigadeiro ali. Eu não posso também deixar de mencionar os pães de forma industrializados, os biscoitos também, os cereais matinais. Mesmo aqueles mais salgados, eles têm açúcar para poder dar mais sabor. E esse açúcar vira glicose rapidamente, dispara a insulina e agride as suas artérias. Então, pessoal, não adianta só ajustar remédio de pressão, mas continuar consumindo excesso de carboidratos. Lógico, o remédio é importante, muitas vezes é essencial. Mas pense comigo, o remédio está tentando segurar a tua pressão, enquanto a alimentação fica querendo aí aumentar a tua pressão toda hora. E aí você pode estar pensando, Doutor Ian, pronto, eu tenho tudo isso em casa. Mas e agora? O que eu vou fazer? Você quer que eu coma o quê? calma pessoal, o corpo responde rápido quando você começa a tirar o que está te sabotando. Quando você reduz esses alimentos ruins, muita coisa melhora. O corpo para de brigar com a insulina, o rim volta a lidar melhor com o sódio e a pressão tende a ficar mais estável. Então vamos para o prático. 3 trocas simples aí que você pode fazer hoje mesmo. Primeira coisa, troque os molhos prontos por azeite extra virgem e limão. O azeite é rico em polifenóis, que são poderosos antioxidantes que protegem o endotélio, e o limão dá aquele saborzinho, né, delicioso, né? Aí você usa também ervas naturais, orégano, manjericão, cúrcuma, pimenta. Usa mais tempero natural. Segundo, troca o suco de caixinha por água ou come a fruta mesmo. Não toma só o suco. Quando você come a fruta, você consome as fibras. E as fibras deixam a absorção de glicose mais lenta. Aí você não vai ter os picos de insulina. E terceiro, troca o iogurte doce pelo iogurte natural. Você vai lá no mercado, procura o iogurte que tem só 2 ingredientes, o leite e o fermento lácteo. Aí se você quiser, você coloca uma fruta ali dentro, né, do iogurte natural e come. Muito mais saudável. Pessoal, então vimos que cuidar da pressão não é só tirar o sal. É em grande parte parar de agredir o seu corpo com o que gera inflamação. Pequenas mudanças, eliminando ali esses açúcares, a saúde cardiovascular vai melhorar demais. Então dá uma chance aí pro teu corpo. Faz um teste aí algumas semanas. Você vai se surpreender com a melhora da tua pressão, da tua disposição e da sua saúde geral. É um investimento então no teu futuro. Agora, tem um pedido importante aí. Depois de assistir esse vídeo, olha aí na tua geladeira ou no seu armário. Pega aquele molho pronto, aquele tempero pronto, aquele suco de caixinha ou aquele biscoito que você tem. Lê os ingredientes ali com atenção. Se você encontrar xarope de glicose, maltodextrina, açúcar invertido, frutose, escreve aqui para mim em qual alimento você encontrou. Vamos fazer essa fiscalização juntos. Compartilha aí a tua descoberta. Vamos ajudar aí a comunidade dos amigos do coração. E se esse vídeo te ajudou, te trouxe clareza, por favor, pessoal, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo. Vamos salvar o mundo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.